E Abílio Brunini é o prefeito de Cuiabá, com mais de 170 mil votos. O resultado você já sabe. Agora os bastidores. Você está sabendo? Não, né? Porque os bastidores você vai acompanhar comigo aqui. E o Jacques Gosch, que é o nosso editor de política há 12 anos aqui do RD News. E ontem ele estava por lá. E a gente quer trocar ideia junto com você. Vamos analisar esse cenário, como que foi essa vitória? Tão polarizada? Teve polarização, não teve polarização? PT e PL foi o que teve aqui em Cuiabá, e também vamos ver como foi o resultado da campanha em São Paulo, porque ela vai gerar um impacto muito grande ali no grupo bolsonarista da direita. Jacques, bem-vindo aqui ao novo formato, a nova temporada do RDTV Cast, meu amigo. Obrigado, estamos juntos aqui para falar um pouco sobre as eleições. O que é importante pontuar num primeiro momento é que, a exemplo do primeiro turno, o resultado das urnas também contrariou as pesquisas de intenção de voto. As pesquisas do segundo turno, principalmente nos últimos dias, apontavam uma tendência de crescimento do candidato Lúdio Cabral e até uma possível virada, o que acabou não se concretizando. As mesmas pesquisas também indicavam que o candidato Lúdio Cabral e o Abílio teriam uma diferença muito curta na votação. Sim. E isso também acabou não se concretizando. O que aconteceu? A diferença que a maioria avaliava que seria de menos de 5 mil votos acabou sendo 24.197 votos a favor do Abílio. Então, já você já começou na partida certa. Por exemplo, eu achei que ia ser uma eleição histórica. Eu pensei assim, nossa, vai ser uma eleição histórica, voto a voto, vai ser tipo Internacional e Grêmio, Flamengo e Vasco, tipo pá. E aí abriu a urna, o Abílio já estava lá na frente. E foi uma tendência que se manteve durante toda a apuração. A apuração ela foi muito rápida, ela durou 28 minutos e desde o início, desde os primeiros votos contados, o Abílio já estabeleceu uma diferença. A diferença no início chegou a 9 pontos percentuais, depois caiu para cerca de 6 pontos percentuais, mas mesmo assim é uma diferença expressiva, uma diferença de mais de 24 mil votos a favor do Abílio, né? E o que temos para hoje? Abílio eleito prefeito de Cuiabá, assume o comando do Palácio Alencastro já em janeiro do ano que vem. E você trouxe um ponto muito importante, né? O Abílio, ele sempre foi o fiscalizador, o que denunciava, o que apontava, e agora ele vai virar vidraça? Exatamente, o Abílio ele construiu a carreira política dele sendo pedra, né? Primeiro aqui em Cuiabá, fazendo uma oposição ferrenha ao prefeito Emanuel Pinheiro no primeiro mandato. Ele concorreu a prefeito em 2020 com um discurso forte de oposição. Contra o Emanuel. Contra o próprio Emanuel, e acabou derrotado no segundo turno por uma diferença ínfima de votos. Se elegeu deputado federal muito bem votado e fazendo oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados. Ou seja, toda a trajetória política do Abílio até o momento foi de pedra. E agora, a partir do início do ano que vem, o Abílio ele se torna vidraça, né? Porque aí ele é o prefeito, aí ele não vai estar só fiscalizando e apontando erros da gestão. Sim. Muito pelo contrário, vai ser ele que terá que dar resposta aos problemas que ele sempre apontou em Cuiabá. Ele sempre apontou, e com razão, a crise da saúde no município, e agora vai ser o Abílio que vai ter que dar resposta para os problemas da saúde. Ele sempre falou em corrupção na administração municipal, agora o desafio é dele montar um time, montar uma equipe que consiga fazer um governo sem corrupção. Mas o Abílio, nisso tudo, ele tem uma vantagem. Qual? Quem deveria ser o estilingue
Agora, na gestão Abílio, que seria o PT, não fez nenhum vereador na capital. Isso, de certa forma, vai enfraquecer a oposição. O Abílio, ele assume a prefeitura voando em céu de brigadeiro, vamos dizer assim. Porque tá toda bolsonarista. Porque ele tem uma grande maioria na Câmara, inclusive a esposa dele foi a vereadora mais votada, Samanta Iris. E ele vai ter uma base forte, uma base sólida na Câmara Municipal. Resta saber até quando vai durar a lua de mel entre o prefeito e os vereadores. No início da gestão, ele vai voar certamente em céu de brigadeiro. Ô, Jacques, você até trouxe o fator Samanta, né? Como que vai ser, né? Porque vai ter a disputa da mesa lá na Câmara, ela é primeira-dama. Como que vai ser essa construção? Você já tem aí nos bastidores de vocês, jornalistas, o que está por trás aí para fazer essa negociação? Porque, olha, como que vai ser? Ela é primeira-dama e pode ser presidente da casa? Não, né? Não há um impedimento legal para isso. Qualquer vereador pode ser presidente da Câmara, independente de ser casada com o prefeito ou não. É uma situação inusitada ter uma vereadora e primeira-dama ao mesmo tempo, né? Nunca aconteceu isso na história de Cuiabá. É a primeira vez que Cuiabá tem a primeira-dama eleita vereadora. E isso dificilmente acontece aí nos municípios brasileiros. Mas agora, com a eleição do Abílio, com o fim do primeiro turno, é que o jogo começa de verdade na Câmara Municipal pela presidência da mesa diretora. Vários nomes têm se movimentado nos bastidores. Quais? Conta aí para nós. O vereador Chico 2000, presidente da Câmara, sonha com a reeleição. Ele tem se movimentado. Ele sonha com a reeleição. Outro nome que, com a vitória do Abílio, pode despontar para presidir a Câmara de Cuiabá é o vereador Dilemário Alencar, do União Brasil, que, embora não seja do mesmo partido do Abílio como o Chico 2000, ele é um bolsonarista raiz e também abilista, né? Aliado do Abílio, desde que o Abílio era vereador entre 2016 e 2020, apoiou o Abílio em 2020 a Prefeitura de Cuiabá e apoiou o Abílio agora também nesse segundo turno. O PSB do deputado Max Russi também fez uma bancada expressiva, né, de 4 vereadores e tem trabalhado nos bastidores o nome do Wilde Tax, vereador eleito para o primeiro mandato, como uma alternativa à presidência da Câmara. Então vamos lá, o deputado Max, você falou que são 4, é o Wilde e quem mais? O Wilde, a Catiúcia, o sargento Joelson e tem mais um vereador do PSB. Mas aí o favorito desses 4 do Max seria o Wilde. O nome seria o Wilde Tax. Certo. Tem nomes que, embora não tenham se lançado na disputa... Ranalli falou que vai brigar também. Ele pode tentar, qualquer vereador tem a legitimidade para tentar. O problema é conseguir construir uma chapa e ter os votos, né? Então, mas aí isso que vamos trazer quem veio aqui, né? O vereador Ranalli, ele falou o seguinte, que ele não viu com bons olhos, mesmo sendo lá da direita, essa questão da primeira-dama ser presidente da casa. Aí é que nem você falou, né? A lua de mel... por enquanto ainda existe uma lua de mel entre Abílio, os vereadores eleitos pela direita, pelo centro-direita, mas isso pode mudar também no decorrer das articulações. O Ranalli, ele tem legitimidade para pleitear a presidência? Tem. Agora resta saber se ele vai conseguir agregar os votos dos colegas. Sim. Porque o Ranalli, com todo respeito, ele é um vereador eleito, mas ele é desagregador. Né? Ele precisa dos votos dos deputados e ele anda dizendo aos 4, ele precisa dos votos dos vereadores, melhor dizendo, mas anda falando aos 4 ventos que tem 4 ou 5 vereadores eleitos com apoio de facção criminosa. Ele é polêmico. Então fica complicado como que ele vai conseguir agregar os vereadores, construir uma chapa à Câmara de Cuiabá, ser eleito presidente, se antes mesmo de assumir ele já está criando um confronto e fazendo acusações graves aos colegas. Sim. E ao mesmo tempo que ele diz, são 4 ou 5 vereadores, ele não dá nome aos bois. O que isso acarreta? Isso coloca todos no mesmo balaio, né? Todos entram em suspeição. Quem são os 4 ou 5 que são eleitos com apoio de facção criminosa?
Mas voltando para a questão da mesa diretora, tem outros nomes também que são lembrados. Vereadora Michele Alencar tem se movimentado nos bastidores. Tem também a vereadora Maísa Leão, que foi a segunda mais votada, eleita com mais de 5 mil votos e tem sido lembrada também como um nome para disputa à presidência da mesa diretora, mas aí, ainda tudo é muito prematuro, né? Qualquer análise que a gente for fazer em relação à mesa diretora, ela ainda é prematura, Grace, porque precisa agora que a carroça vai andar e as abóboras vão se ajeitar, como diz o ditado popular. Jacques, vamos voltar lá para a eleição. Ontem o Abílio mesmo falou com a imprensa, né? Você acompanhou lá, ele... O que você avalia do discurso dele já no primeiro, assim, lá com o público? Ele fez um discurso maniqueísta, né? A primeira fala do Abílio foi no sentido que o bem venceu o mal. Ou seja, ele se colocando como o bem e os adversários são o mal. Isso eu considero que não é um bom sinal, porque a política é a arte do diálogo e a arte da convivência democrática. Aí no momento que o prefeito é eleito, ganha uma eleição, a primeira coisa que ele faz é colocar os adversários derrotados como mal, já não é um caminho legal, né? Já é um caminho que vai no sentido de quebrar qualquer tipo de diálogo. Então a gente vê aí um pouquinho da festa de ontem, isso foi lá no centro? Foi no comitê de campanha do Abílio, ali na Miguel Sutil, ali próximo ao Parque Mãe Bonifácia. Tinha quantas pessoas mais ou menos ali, já que você tem uma noção? Eu não tenho como precisar o número, mas no mínimo centenas de pessoas tinha. Aí a vice dele, né, o Ananias, olha lá, o Zé Medeiros, Coronel Fernanda. Reginaldo Teixeira do Novo, deputado Eliseu Nascimento, verdade. Né? Eles têm mais que comemorar, eles venceram a eleição com uma vitória expressiva, eles estão certos em comemorar, mas tem uma frase que os políticos experientes costumam dizer que é o seguinte: quem ganha tem que ter mais humildade do que quem perde. Quem vence uma eleição precisa ter mais humildade do que quem perde. É legítima a comemoração? Claro que é. Eles venceram a eleição, tiveram uma vitória expressiva, eles têm mais que comemorar. Mas também chegou o momento de descer do palanque e começar a construir uma gestão municipal. Tem que começar a pensar na transição. A transição, uma equipe do Abílio, uma equipe do prefeito Emanuel Pinheiro vão fazer a transição de governo e pelo bem de Cuiabá, pelo bem da população cuiabana, essa transição ela precisa ser séria, ela precisa ser pacífica e ela precisa pensar na cidade e na população. O Emanuel já sinalizou que por ele a transição vai ser o mais rápido possível, né? Mais rápido possível e pacífica também, respeitosa, produtiva. É o discurso que o Emanuel fez ontem na hora da votação. Independente de quem ganhar a eleição. Agora, o Lúdio também, ele... ontem, gente, se você não sabe, inclusive, ontem foi aniversário do presidente Lula. Ele fez 79 anos e aí o Lúdio agradeceu, né, os votos dele. Até o nosso colega aqui, Jacques, me passou. Ele teve 147 mil votos, o Lúdio. E aí, lá na hora de agradecer os votos dos eleitores, o Lúdio até cantou parabéns para o presidente Lula, né? Sim, o grupo político do Lúdio, os apoiadores, os assessores se reuniram após o resultado da eleição. Houve alguns discursos, né? O discurso do Lúdio foi no tom de agradecer a população cuiabana pelos 147 mil votos e reafirmar o compromisso com Cuiabá, né? Então, o Lúdio vai continuar na Assembleia Legislativa fazendo o que ele sempre fez. Agora, a oposição ao governo Mauro Mendes e fazendo um mandato petista, um mandato de defesa dos servidores, um mandato de defesa dos direitos básicos da população. Mas lá na reunião deles rolou sim um parabéns a você, ao presidente Lula. E muita gente, eu vi nas redes sociais, criticou que o Lúdio escondeu o presidente, que o Lúdio evitou usar vermelho. Mas... por exemplo, jornalistas jornalistas políticos do cenário nacional, como da Globo News, então, eles estavam falando que não, que ele é raiz, mas ele é até meio confundido, às vezes, com direita, né?
Por conta que ele não é... Ele faz parte da história do PT. Há 28 anos ele está no PT, né? Isso já. Exatamente. Mas ele nunca foi um petista de vestir vermelho, dessas coisas. Ou foi? O Lúdio, ele não tem um perfil de político radical, né? Ele sempre manteve uma postura de diálogo, uma postura de oposição propositiva, que foi inclusive reconhecida pelo próprio governador Mauro Mendes em entrevistas aí no decorrer da campanha, né? Dizendo que o Lúdio é um político sério, que sempre foi uma oposição propositiva, que nunca partiu para ataques pessoais, nunca partiu para baixaria. Mas o que o Lúdio fez e foi o que possibilitou, apesar de não ter ganhado a eleição, alcançar os 147 mil votos? O Lúdio, ele evitou a polarização. Ele fez uma campanha focada nos problemas de Cuiabá e evitando a polarização política em PT e PL. Em nenhum momento se viu o Lúdio atacando Jair Bolsonaro durante a campanha, fugiu dessas pautas identitárias que o Abílio tentou colar nele, como defesa de aborto, defesa de liberação das drogas, defesa de ideologia de gênero. Em nenhum momento o Lúdio caiu nessa armadilha. Ele fez a campanha baseada nos problemas de Cuiabá. Agora sim, eu vou falar para você, igual eu falei para você, eu esperava que fosse um voto a voto, né? Lúdio, Abílio, porque eu fui na onda da pesquisa que estavam sendo divulgadas e não foi isso que aconteceu. Até conversando com o nosso diretor Romilson, ele falou assim: Grace, essa eleição, então, ela não é histórica. A eleição que continua sendo histórica de Cuiabá é a de 2020 entre Abílio e Emanuel. Você concorda com isso também? Concordo. Ela foi uma eleição que manteve... Porque ela teve esse voto a voto? Teve voto a voto. Foi uma diferença mínima. Foi uma diferença de menos de 6 mil votos a vitória do Emanuel. Salvo engano, mas foi uma diferença mínima. Foi uma diferença que não chegou a 2 pontos percentuais. E essa do Abílio e Lúdio, ela teve um número de abstenção preocupante, não foi? Foram 114 mil abstenções, que representa mais de 25% do eleitorado. As pessoas simplesmente não votaram. Eu vejo vários motivos para isso. Uma é o descontentamento com a política. Muitas pessoas não queriam nem Abílio e nem Lúdio como prefeito de Cuiabá e resolveram não votar. Mas aí não tinha o Botelho no primeiro? Por que não elegeram o Botelho? Tem esse fator, mas vamos analisar o segundo turno. No segundo turno... Nós não tínhamos 3 perfis, Jacques? Mas esse eleitor tá deixando a gente confuso, tá, mas amigo? No segundo turno, mas vamos focar no segundo turno vamos lá. Aqui. Esquece o Botelho. Botelho ficou no dia 6 lá, né? Mas o que pode explicar é o seguinte, é o descontentamento com a política, a pessoa não querer nem PL, nem PT na prefeitura. Tipo, quero entrar nessa briga. Não quero entrar nessa briga, não quero nem PT, nem PL e resolveu não votar. Outro fator que pode ter contribuído para essa grande abstenção é a questão do feriadão do Dia do Servidor, né? Muitos servidores públicos estavam com feriadão, resolveram viajar, resolveram curtir o seu feriadão e não votar. O resultado é isso, 114 mil abstenções, mais de 25%. Ô, Jacques, você acha que... Eu esqueci de perguntar e me lembrei agora, perdão. Voltando no Lúdio, você acha que o Lúdio, se tivesse outro partido, ele teria sido eleito? Aí é uma incógnita, né? Mas o que a gente pode ter claro é que existe uma resistência muito grande, um antipetismo muito grande. Grande parte dos votos que o Abílio conquistou foi dizendo fora PT, né? Fora Lula, fora PT, isso aí conquistou muito voto pro Abílio. Agora, se o Lúdio tivesse algum partido com perfil mais de centro, como um PSB, um PDT, quem sabe o resultado poderia ter sido diferente, mas isso é conjectura. O que temos, na verdade, na mesa é que o Lúdio é petista há 28 anos. Sim. E que dificilmente ele vai deixar o PT. O Lúdio é daqueles que nasceu petista e vai morrer petista. E falando em centro-direita, esses partidos, vamos falar de nacional? Você viu ontem como que foi também lá em São Paulo? O que você achou?
em São Paulo é o seguinte, deu a lógica também. O eleitorado de São Paulo dificilmente elegeria o Guilherme Boulos, do PSOL, com histórico de militância em movimentos de luta por moradia, né? Muitas pechas, como de invasor, foram coladas no Boulos, e dificilmente ele consegue romper com isso. E ele acabou perdendo a eleição. O prefeito Ricardo Nunes se reelegeu com uma margem expressiva de votos. Agora, tá aí, né? A gente tá vendo aí as imagens de ontem, isso é da transmissão da Globo News, importante a gente falar, tá ali no palanque. Olha só, o que eu achei interessante. Eu até comentei isso nas minhas redes sociais, né? Assim, a gente vê o Tarcísio, ovacionado, né? Chamado de líder maior pelo Nunes, o Baleia Rossi ali, né? Me corrija se eu estiver errado, mas ali acho que é o Baleia Rossi. E o Gilberto Kassab, cara, o que o Gilberto Kassab está fazendo nesse palanque? O Gilberto Kassab é presidente nacional do PSD. O PSD é um partido bem pragmático nos seus posicionamentos. De centro-direita? É um partido de centro. Central. Que pende para a esquerda e pende para a direita. O PSD, ao mesmo tempo que tem o Kassab no palanque do Ricardo Nunes, junto com o governador Tarcísio, ele é o partido do Carlos Fávaro, ministro da Agricultura do Lula. Ele é o partido do Ratinho Júnior, governador do Paraná, que também tem posições bem à direita. Que saiu fortalecido, né? Tarcísio conseguiu eleger o prefeito da maior capital do país com uma votação expressiva. Com certeza, hoje ele disputa com o Bolsonaro a liderança da direita brasileira. E aí, Jacques, faltou quem aí? Quem que faltou nesse palanque aí? Faltou o Bolsonaro, né? Faltou o Bolsonaro. O Nunes fez uma campanha apoiada no Tarcísio e no Bolsonaro. Faltou o Bolsonaro. Faltou o líder maior da direita, né? O líder maior da direita que começa a ter a liderança questionada por alguns setores em relação ao Tarcísio. E aí você viu também que lá em Goiânia, o prefeito de lá saiu, pelo menos nas manchetes, assim, apoiado por Caiado, o prefeito de Goiânia é eleito. Você viu isso? O prefeito de Goiânia, o Mabel, que é um político tradicional, deputado federal por 5, 6 mandatos, se elegeu com apoio do Caiado. E o candidato bolsonarista que perdeu a eleição chegou a votar ontem, acompanhado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro ontem foi em Goiânia e mesmo assim não conseguiu reverter o resultado da eleição. Perdeu a eleição. O que a gente pode, eu acho que nós não podemos deixar de falar aqui para quem nos assiste, é que o único bolsonarista raiz eleito ontem foi o Abílio, porque Bruno Engler perdeu a eleição em Belo Horizonte. Você fala os radicais, né? Os radicais, bolsonarista raiz, que tem o perfil parecido com o do Abílio. Bruno Engler perdeu a eleição em Belo Horizonte. Delegado Éder Mauro perdeu a eleição em Belém do Pará. André Fernandes perdeu a eleição em Fortaleza. E o Carlos Jordi perdeu a eleição em Niterói. O único bolsonarista raiz mesmo, que ganhou a eleição, que venceu a eleição ontem, foi o Abílio. Venceu e, como a gente já falou, com uma margem expressiva de votos. Agora, o que chama atenção, eu dei risada ontem à noite com isso, é que o pessoal nos sites nacional, nos comentários da matéria, estavam agradecendo o Cuiabá por ter tirado o Abílio do Congresso Nacional, falando agora o problema é de Cuiabá, né? E aí, inclusive, é importante você falar isso, porque eu quero que você me fale aí, o Abílio saindo lá da Câmara, quem que vai assumir o lugar dele? É o ex-vereador por Rondonópolis, Rodrigo Dazaelli. Quem é esse político? Ele é um político tradicional de Rondonópolis, foi vereador, exerceu mandatos de vereador em Rondonópolis, mas o que é preciso pontuar aqui? Ele vai chegar à Câmara dos Deputados com menos de 7 mil votos, Grace. Ele é o primeiro suplente do PL hoje, e ele chegou a essa suplência com menos de 7 mil votos. Puxa. Uma votação ínfima. Quem era o primeiro suplente do PL? O primeiro suplente do PL era o Nelson Barbudo, mas o Nelson Barbudo acabou sendo efetivado em maio, né? Devido à morte precoce da deputada Amália Barros. O segundo da fila, então, era o Rodrigo Dazaelli. O Rodrigo Dazaelli não obteve nem 7 mil votos.
votos a deputado federal na última eleição. Agora, uma curiosidade... E outra coisa, só para concluir aqui, o Rodrigo Dazaelli foi candidato a vereador por Rondonópolis, obteve ali um pouco mais de 1.000 votos e não se elegeu, ficou na suplência do PL. E agora... Ou seja, ele não se elegeu vereador e herda uma cadeira na Câmara dos Deputados com 2 anos de mandato pela frente. Política é... Mas é a regra, né? Não há o que se questionar, é o jogo, é a regra do jogo, funciona assim. Parabéns ao Rodrigo Dazaelli, que ele possa representar bem Mato Grosso e possa representar bem a região de Rondonópolis, lá onde ele tem o domicílio eleitoral, o deputado de menos de 7.000 votos. E a curiosidade, ele é parente do nosso vice de VG, Dazaelli, o Tião? Não. Por que eles devem ter sido colegas de trabalho, né? De representação comercial, porque Zaelli, na verdade, o Tião Dazaelli, ele recebeu esse apelido porque ele era o representante comercial da Zaelli, que é uma indústria de alimentos, não tem nada a ver com o sobrenome. Não tem nada a ver. É um apelido dele, é a mesma coisa que falar a Grace do RDTV Cast. Ah, entendi. Ô, Jax, obrigada por você ter vindo aqui. Eu acho que vai ter vai passar muita água debaixo dessa ponte. Eu acho que os bolsonaristas estão já começando a se desentender. A esquerda vai ter que recalcular a rota, hein? A esquerda perdeu demais. Embora tenha sofrido derrota nessa eleição... Ganhou só em Fortaleza? O PT ganhou só em Fortaleza, mas os candidatos anti-bolsonaristas ou não bolsonaristas ganharam em diversas capitais. Eu acho também que o eleitor deu uma resposta. Aí você... analisa comigo. O grande vencedor, Grace, o grande vencedor dessa eleição não foi o bolsonarismo. O grande vencedor dessa eleição foi o centro-direita, representado pela União Brasil por esses partidos. Isso que eu ia te dizer. E outra, o eleitor... Vê se eu tô errado. Se eu estiver errado, você pode falar aqui. Agora, em Mato Grosso, o PL fez barba, cabelo e bigode, né? Fez. Agora, sim, você não acha que o eleitor não quer o eleitor que eu falo nacional, ele não tá querendo mais esse político briguento, radical, exceto o Abílio, que ganhou aqui? Vamos ver como vai ser nas Porque o Tarcísio, ele é ponderado, né? O Nunes é ponderado. Quem é mais louco é o Marçal. O Marçal tá ali, né? Mas o Marçal perdeu também. Perdeu a eleição. Mas as pessoas querem alguém, principalmente nas eleições municipais, para dar resposta aos problemas do município. Tipo... O eleitor não quer um prefeito que vá discutir aborto, ideologia de gênero e liberação das drogas, até porque esse assunto nem é da alçada do prefeito, esse assunto ele tem a ver com o Congresso Nacional, tem a ver com o Supremo Tribunal Federal. O prefeito, ele não tem que se preocupar com isso, o prefeito tem que se preocupar com buraco, fazer o sistema de saúde funcionar, oferecer uma educação de qualidade na rede pública. Isso aí. Não deixar ninguém para trás, né? Porque não adianta ter uma cidade rica e um povo pobre. Ninguém pode ficar para trás. Esse tem que ser o pensamento do prefeito. E nós vamos cobrar, né, Jax? A imprensa está de olho. Nós vamos estar acompanhando, né? Jax, onde que o nosso público pode te encontrar para acompanhar esse seu trabalho aí na política? É no RD News, www.rdnews.com.br. Tem também o @RDNewsOficial. De vez em quando estamos aqui contribuindo com as entrevistas no RDTV Cast, né? E estamos aí buscando acertar na maior parte das vezes, né? Tá aí, gente. Olha, é muito gostoso falar de política, eu gosto, o Jax também adora, é o que ele mais tem capricho de fazer, e você pode acompanhar todo esse trabalho, esses bastidores hoje, durante toda a semana, inclusive posse vai ter aí, você vai poder acompanhar tudo por aqui. Até o próximo episódio.